Vamos agora ficar a conhecer então o Estado da Nação 2022 com o Carlos Oliveira e eu, obviamente, por todas as razões e mais algumas, estou muito curiosa. E, portanto, eu perguntava-te, Carlos, o que é que vocês destacariam deste Estado da Nação 2022? Catarina, aquilo que nós pretendemos fazer com o Estado da Nação é disseminar informação, conteúdo que possa permitir abrir a discussão sobre as oportunidades e também as debilidades, quer do sistema de educação, quer da transição para o mercado de trabalho e, obviamente, do sistema de competências em Portugal. Este ano, no Estado da Nação, nós focamos-nos em vários assuntos, mas há aqui dois que eu gostaria de destacar. Por um lado, os retornos financeiros ou salariais da educação e o que é que tem acontecido e porque é que isso é muito importante. E, noutra perspectiva, aquilo que é uma correlação, uma relação que normalmente existe entre a educação e a produtividade e como é que isto afeta o desenvolvimento do país. Portanto, estas são duas áreas que vamos destacar. Depois há outras que vamos já ver daqui a pouco que são, de facto, importantes. E, no final, fazer uma atualização daquilo que são as nossas metas ou as metas que a Fundação acha que são importantes para 2040, porque em educação nada se faz de um dia para o outro e que poderão ajudar, de facto, o país... essa data, não é? 2040? Sim, depois fazemos aqui um trabalho de análise de dados. 2040 pareceu-nos razoável para aqui para um conjunto de indicadores, para que, de facto, nessa altura possamos dizer que Portugal é verdadeiramente uma sociedade do conhecimento. Olha, e então, vamos a isto, portanto, quer dizer que a educação é sempre uma mais-valia. A educação é uma mais-valia e é fundamental, não só para os indivíduos, mas também para o país. Ou seja, uma população, vamos ver daqui a pouco, com mais competências e com mais qualificações, ajuda o país a desenvolver-se, para além de nos ajudarmos individualmente. E mais educação beneficia não apenas a questão salarial, que já vamos falar, mas também a situação profissional. Portanto, o facto de termos mais educação, podemos escolher aquilo que... Temos mais hipóteses, mais mais funções e mais oportunidades. E para os indivíduos também, mais educação também beneficia um tema que é muito caro à Fundação, que tem a ver com a saúde mental, com o bem-estar geral e, portanto, beneficia quer diretamente, quer indiretamente, através de uma melhor situação do mercado de trabalho. E, portanto, este é um tema que nos preocupa muito e que a Fundação tem programas na área da saúde mental e do bem-estar, porque achamos que tudo está tudo muito ligado. E, por outro lado, também a educação e as competências são fundamentais para o crescimento e desenvolvimento dos países e isto é aquilo que nós vemos e vamos ver também daqui a pouco em alguns dos dados que temos para apresentar. Portanto, quer dizer que competências e também cada vez mais educação faz com que o país depois se desenvolva e também economicamente falando, não é? Sem dúvida. E aqui é fundamental que o país desenvolva os incentivos adequados a que as pessoas, não só os jovens, mas também os adultos, apostem e invistam em educação. E, de facto, nós temos aqui alguns desafios grandes para que não eventualmente se passe a mensagem errada enquanto país de que a educação não compensa. Então, quer dizer que continua a compensar. Ou seja, deve continuar a existir um investimento na educação. Sem dúvida, e o Estado da Nação foca-se precisamente nisso, em percebermos o que é que são os ganhos salariais associados aos maiores níveis de educação e, portanto, sempre que há um nível de educação mais elevado, há salários mais elevados e, portanto, isso é muito importante. Apesar destes salários estarem em queda, e isso é que é a grande preocupação que a Fundação tem neste momento, é que estes incentivos a que as pessoas aprendam mais, apostem mais na sua educação, possam estar a ser diminuídos por esta percepção, que é real, de uma diminuição dos salários que as pessoas estão a ter e que já vamos ver. Mas, Carlos, o que é que vos leva a concluir, ou seja, quais são exatamente essas preocupações? Bom, há aqui essencialmente três grandes fatores que nos preocupam relativamente a esta preocupação de uma diminuição da aposta na educação que tem que ser evitada a todo custo. Por um lado é que 20% dos jovens que têm o ensino superior trabalham em profissões para as quais não precisam desse grau de formação, de qualificação. Por outro lado, e portanto qualificações acima daquilo que é necessário para aquela profissão, o que quer dizer que também não está a ser aplicado aquele conhecimento da forma mais produtiva para o país. Por outro lado, estamos num país, a segunda preocupação é que estamos num país com rendimentos muito baixos face à média da União Europeia. Nós somos o 8º país da União Europeia com os salários mais baixos, portanto somos o 20º de 1 a 27. E aqui uma preocupação muito grande, e acho que isto é ilustrativo da situação em que estamos do ponto de vista salarial, é que há 4 países na União Europeia em que os seus trabalhadores menos qualificados têm salários superiores, na média sempre, aos nossos mais qualificados. Bem, isso é terrível, sim. E, portanto, estes rendimentos baixos são uma das preocupações. O terceiro fator que de facto nos preocupa muito é que, para além dos salários
serem baixos. Na última década, os salários reais dos portugueses, e em particular de quem tem o ensino superior, decresceram. Portanto, só tendo havido aumento dos salários de quem tem as qualificações mais básicas, por via do aumento mais do que necessário do salário mínimo, mas nas outras áreas não foi uma estagnação, houve mesmo uma redução dos salários reais, o que de facto nos preocupa muito relativamente a esta questão dos incentivos à educação. Mas posso perguntar, não sei se tens resposta, se não, mas posso perguntar como é que se altera isto dos salários baixos? Bom, mais educação continua a garantir, de facto, este aumento de salários, e aqui é que entra também esta ligação entre a educação e a produtividade que nós nos focamos neste Estado da Nação. Achamos que dois desígnios fundamentais para o país são a continuada e uma aposta mais forte na educação e na questão do aumento da produtividade. Portugal, vemos neste gráfico, não está numa boa situação. Nós vemos no gráfico, aquela bolinha rosa que ali está, mostra que Portugal, portanto, os países com mais produtividade, portanto, são aqueles que estão ali em cima, são os que têm, os seus cidadãos têm os maiores rendimentos. E Portugal está não só nos países que têm menos produtividade, como os que têm, por relação, também o menor rendimento. E, portanto, nós temos vindo a divergir da média da União Europeia do ponto de vista de produtividade. Portugal esteve em 2013 com 70% da produtividade da União Europeia. Hoje, em 2021, tínhamos 66% da produtividade. E, portanto, temos aqui, de facto, uma divergência face à União Europeia, mas que, vendo neste gráfico que segue, demonstra que há aqui um paradoxo. De alguma maneira, nós vemos também na linha rosa a educação, a evolução dos índices de educação, que é muito mais acelerada do que a evolução da nossa produtividade. E, portanto, nós não estamos, de facto, a aproveitar as qualificações e o potencial de uma geração, de gerações e de portugueses mais qualificados, para que isso se reflita em maior produtividade das empresas, que garanta ou assegura os salários mais adequados e mais elevados de que tanto precisamos. Então a pergunta que se impõe é como é que nós aceleramos ou promovemos a produtividade, não é? Bom, aí há muitos fatores para a produtividade. Sim. E seguramente não era aqui num resumo do Estado da Nação que iríamos falar sobre isso, mas claramente no estudo aquilo que se compreende é que trabalhadores mais qualificados geram empresas mais produtivas e, portanto, que não haja qualquer dúvida que maiores níveis de qualificações ajudam. E isso é muito importante e é essencial num país em que o grau, em que as qualificações e a aposta nesta formação profissional é baixa, mas também outro tema importante é o grau de adequação para a produtividade, de adequação entre as qualificações e a profissão que se exerce. É muito relevante. Nós podemos ter pessoas muito qualificadas na função errada ou em funções que não são as adequadas para as competências e, portanto, não estão a contribuir para a produtividade como o país necessitaria. É questões, às vezes, de motivação, não é? Tem motivação, sim. Sem dúvida. E depois há aqui também outra, digamos, constatação do Estado da Nação 2022, que é as qualificações dos jovens contam e aumentam a produtividade das empresas portuguesas, mas há aqui alguns pontos que são muito importantes. Só contam quando há mais de 40% de jovens na força de trabalho de uma empresa. Ou seja, se estivermos entre 10% a 40% de jovens numa empresa, não há efeito visível na produtividade. Abaixo de 10% de jovens qualificados nas empresas pode haver um decréscimo da produtividade e, portanto, aquilo que se consegue constatar é que, de facto, o número de jovens e as empresas que têm mais jovens terão um potencial maior de aumentar a produtividade. São mais fortes os jovens também. E podem aplicar também as suas competências e haverá aqui também outro tipo de justificações. E depois também, aquilo que eu estava também há pouco já a começar a referir, que é a produtividade das empresas melhora claramente com a formação dada aos seus trabalhadores. Nos inquéritos, os empresários portugueses indicam que vem como importante a formação profissional, mas depois apenas 16% das empresas portuguesas fazem algum tipo de formação profissional aos seus trabalhadores. E, portanto, numa geração que vamos ver daqui a pouco com adulta, com baixas qualificações, este é um tema também muito importante. E como é que se pode inverter esta tendência? Bom, aquilo que nós acreditamos é que, e ainda há aqui um ponto antes de lá irmos só, que já me ia esquecer, mas que é relevante, que é a qualificação dos empregadores conta tanto como a qualificação dos seus trabalhadores. Em Portugal, 47,5% dos empregadores têm apenas terminado o ensino básico, portanto, não concluíram sequer o ensino secundário, que já agora é o triplo da média da União Europeia. E, portanto, este movimento de qualificações que o país precisa de apostar com velocidade e com muita assertividade tem que ser feito a todos os níveis, trabalhadores e também nos líderes, gestores e empregadores. Os diretores, os donos, sim.
Muito bem. E agora, ainda a questão que estavas a colocar, como é que nós podemos dar a volta a este tema da produtividade? Nós acreditamos muito neste círculo virtuoso em que mais qualificações dão origem a empresas que podem ter mais produtividade, porque essas qualificações estão a ser usadas da forma adequada para aumentar a produtividade. Logo, daí haverá salários mais elevados que satisfarão melhor as pessoas e, portanto, aqui um círculo que nós encontramos como muito importante para o desenvolvimento do país, que é uma aposta nas qualificações que gera produtividade e, portanto, salários mais elevados. Olha, podemos agora falar das metas 2040 que vocês, a Fundação, têm, sendo que provavelmente elas foram alteradas, digo eu, não sei, pela pandemia, pela guerra, não sei. As metas em si não, são as mesmas que identificamos no ano passado. A evolução que vamos ver este ano, e eu já referi no início, metas para 2040, porque a educação tudo leva tempo e é uma alteração sistémica. Nós temos aqui indicadores que se focam em 3 vertentes: educação, outros indicadores em emprego e depois indicadores de ligação entre a educação e o emprego, que são, de alguma maneira, indicadores agregadores de um desenvolvimento em muitas mais frentes, mas que, se estiverem a correr bem, quer dizer que muita coisa bem feita está a ser feita no país. E, portanto, se formos ver então estes indicadores, primeiro, a nossa meta em termos de emprego intensivo em conhecimento e tecnologia, que é um indicador das áreas de maior produtividade, de maiores salários, mais positivo. Portanto, nós gostaríamos que em 2040 Portugal estivesse no top 10 dos países da União Europeia com mais emprego intensivo em conhecimento e tecnologia. Há muito boas notícias. Entre 2019 e 2021, Portugal evolui da 19ª posição para a 16ª. Isto também tem a ver com os efeitos da Covid e a recomposição do mercado de trabalho e de uma exigência maior dos empregadores e de tirarem mais partido também, de haver mais aposta e mais precisamente em empresas mais intensivas em conhecimento. Teremos que continuar a monitorizar a sustentabilidade deste indicador, mas a tendência deste ano é muito positiva para o país. Vamos então tentar perceber para onde é que caminhamos? Sim, temos aqui também outro dos indicadores que para nós são muito importantes em termos de meta, que é que em 2040 25% dos adultos estejam envolvidos em ações de formação e de educação. Este indicador também de 2019 para 2021 também evoluiu positivamente, há cerca de mais 3%, passamos dos 10,5%, não sei bem 3%, mas é só fazer as contas, 10,5% para 12,9%, o que é positivo, mas há aqui um senão, que é este movimento de aumento de participação de adultos em mais educação, é essencialmente feito à custa dos já mais qualificados. Ou seja, como podemos ver aqui neste gráfico que aqui está, os menos qualificados mantiveram o mesmo nível de educação e, portanto, abre-se aqui ainda mais o fosso entre os menos qualificados e os mais qualificados. As pessoas que mais precisam, Carlos, que são aqueles que mais precisam de formação e educação, são aqueles a quem não têm acesso, no fundo. São aqueles que vão ser mais prejudicados e é uma grande fatia da população portuguesa. Sim, ainda é uma enorme fatia. Aliás, como diz esta meta, que temos que almeja que em 2040 Portugal tenha apenas 15% de adultos com baixa escolaridade. Este número desceu muito entre 2019 e 2021, aliás, a tendência, como se vê ali na curva, é muito positiva nesse sentido, descendente, e, portanto, descemos de 47,8% de adultos com baixas qualificações para 40,5%. Sim, é bom. É bom. Agora, grande parte deste efeito é por um efeito natural de substituição de pessoas que saem do mercado de trabalho por idade e pela entrada dos novos. E, portanto, esta não pode ser a solução para a requalificação dos nossos adultos. Temos que apostar, de facto, em programas ao longo da vida para que... Estratégia e medidas. Exatamente. Olha, e em relação, eu lembro-me no ano passado, falámos aqui no Estado da Nação de 2021 que os jovens estudavam cada vez mais. Essa tendência mantém-se? Mantém-se e, inclusive, com a pandemia é um dos sinais positivos. Não houve uma desaceleração em termos de jovens com ensino superior, manteve-se uma aceleração grande, passamos de 37,4% para 47,5% de jovens com o ensino superior, sendo a meta para 2040 60%, e, portanto, há aqui uma evolução positiva. Não temos dados sobre os impactos da Covid, nomeadamente nas quebras de aprendizagem que existiram, mas o movimento do indicador é bastante positivo. E em relação à empregabilidade dos jovens, que também era essa pergunta que estão a fazer neste momento. Esse é precisamente um dos indicadores. É sabido que nas crises os jovens e os menos qualificados são aqueles que são normalmente mais penalizados. E esta crise da Covid vem demonstrar precisamente isso. E as mulheres, deixa-me só dizer-te. E não nos focamos nessa vertente, mas os jovens recém-formados empregados, portanto, aumentou o desemprego. Ou seja, uma tendência que vinha de 2012
14 de decréscimo do desemprego jovem, no pós-pandemia, entre 2019 e 2021, efetivamente houve um aumento do desemprego jovem, portanto, visto o indicador ao contrário, a empregabilidade desceu para 74,2%, o que basicamente quer dizer, visto ao contrário, que há 26% de jovens sem emprego depois de terem terminado um grau, seja do ensino secundário, seja do ensino superior. E, portanto, isto é também um indicador preocupante, em particular quando todos vemos muitos empregadores a pedirem pessoas qualificadas para as suas empresas e dizem que não há, mas temos 26%. Exatamente, sim. Olha, e achas que estes 2 anos, pandemia, guerra, enfim, são suficientes para se fazerem avaliações ou conclusões taxativas que vocês possam partilhar? Eu diria que taxativas não, mas eu diria que decidirmos e pormos aqui alguns objetivos muito claros para a evolução do país, isso podemos fazer, e portanto eu diria que em termos daquilo que temos que fazer então, de forma muito concertada, o país tem que garantir um melhor aproveitamento das qualificações que já tem, e portanto ainda há pouco falámos desta questão dos jovens e da adequação das qualificações àquilo que são as funções e as oportunidades. Temos também claramente, enquanto país, fazer uma aposta continuar uma aposta nas qualificações dos jovens portugueses, com uma preocupação muito grande, que é um alinhamento entre a oferta e a procura, isto é, um alinhamento entre aquilo que é a educação e formação com aquilo que são as necessidades do mercado, quer no curto, quer no médio, quer no longo prazo. E, portanto, temos que nos preocupar cada vez mais com isso, e isso implica também repensar novos modelos de ensino, novos modelos de programas, novos formatos. Estou a ouvir dizer novos modelos de ensino, acho mesmo importante isso. Outra das questões muito importantes é, de facto, também requalificar a população com baixas qualificações. Já falamos disso há pouco e é um movimento que é fundamental porque estas pessoas têm que ter uma melhoria da sua qualidade de vida, uma melhoria dos seus salários. Isso faz-se com mais educação, mais conhecimento e mais competências. Vimos também que apoiar os empregadores com baixas qualificações é central. O peso das qualificações dos empregadores é tão importante como os seus trabalhadores e, portanto, é preciso qualificarmos estes empregadores. E depois esta questão que é para nós uma mensagem muito contínua e constante, que é promover a aprendizagem ao longo da vida. Só dessa forma é que podemos encarar um futuro melhor. Cada vez mais a formação de base é apenas a nossa base para, ao longo da vida, irmos construindo mais competências, irmos construindo mais saber, que nos permite depois navegar o mundo e termos sucesso. E para isso temos que acompanhar... É um lugar comum dizer-se, mas é verdade, nunca é tarde para aprender. Nunca é tarde e cada vez é menos tarde. Exatamente. E temos que acompanhar e antecipar estas dinâmicas do mercado de trabalho, agir estrategicamente para promover, como vimos na questão da produtividade, o emprego em setores mais produtivos, termos pessoas muito qualificadas em setores que não podem ajudar a economia a crescer, estamos a aproveitar mal estes recursos e o investimento destas pessoas, e depois não estamos a dar a estas pessoas o retorno que elas merecem pelo investimento também que fizeram na sua educação e na sua vida. E, acima de tudo, tudo isto se faz em enorme, ou se fará, se houver uma enorme concertação, uma agregação de vontades e muitas instituições a trabalhar em conjunto, mas há uma coisa que é fundamental, isto começa também em cada um de nós, se nós acreditarmos que a nossa qualificação e a nossa responsabilidade, e depois exigirmos isso às nossas empresas, aos nossos empregadores, aos nossos governos e a toda a sociedade, provavelmente teremos um país melhor e é isso que a Fundação quer tentar ajudar. Mais do que palavras, ações, portanto, os nossos filhos não ouvem o que nós dizemos, eles veem o que nós fazemos. Não é? Precisamente. Olha, eu sei que o relatório, o Estado da Nação é gigante, e ainda bem que é, e muito interessante. Como é que tu concluís assim numa espécie de conclusão rápida? A conclusão é, leiam o Estado da Nação, é produzido para ser de leitura fácil, é um trabalho muito sério, feito com investigadores da Universidade de Minho, da Escola de Economia e Gestão, da Universidade de Aveiro, da nossa equipa também de investigação e research da Fundação, e portanto convido a uma leitura e que depois cada um tire as suas conclusões, porque também é muito este trabalho que queremos fazer, é lançar aqui com base em dados e em trabalho científico profundo a oportunidade de depois se discutir e acima de tudo agir. E que os decisores também leiam o Estado da Nação, que isso também Eu acho que estão a ler. Estão a ler, não é? Olha, muitos parabéns a toda a equipa. Obrigado, é um trabalho fantástico mesmo. Obrigada, Carlos.